falar sobre a violência infantil. Tipos, causas, consequências e prevenção. O maltrato infantil é um problema universal que existe desde tempos remotos. No entanto, é no século XX, com a Declaração dos Direitos da Criança, a ONU, 1959, que é considerado um delito e um problema de profundas repercussões psicológicas, sociais, éticas, legais e médicas. A investigação norte-americana citou o começo da sensibilização mundial, quando investigadores como Cap, Silverman, Stiller e outros rotularam o chamado Síndrome da Criança Espancada. Explicamos toda a informação sobre a violência infantil, tipo, causas, consequências e prevenção. O que é violência infantil? Para saber o que é violência infantil, é necessário ter conta que não existe uma definição única, nem uma delimitação clara e precisa das suas impressões. No entanto, a definição mais aceita afirma que a violência engloba todas as ações que comprometem o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional da criança, cometidas por pessoas, instituições ou pela própria sociedade. Isso supõe a existência de um maltrato físico, negligência, maltrato psicológico ou abuso sexual infantil, assim como a síndrome de Manser por poderes. Essa definição está de acordo com a existente no Manual de Psiquiatria DSM-4. Tipos de violência infantil. Tipos de violência infantil que podemos distinguir são os seguintes: violência física contra o menor. Esse tipo de maltrato inclui uma série de atos perpetrados usando a força física de forma inapropriada e excessiva, ou seja, um conjunto de ações não acidentais provocadas por adultos, pais, tutores ou professores que dão origem ao dano físico ou doença. A violência física infantil engloba pancadas, arranhões, fraturas, queimaduras, perfurações, mordidas, sacudiletas violentas, etc. Negligência infantil ou abandono. A negligência é a falta de responsabilidade parental que provoca a omissão das necessidades de sobrevivência das crianças e que não são satisfeitas temporária ou permanentemente pelos pais, cuidadores ou tutores. Englobam a vigilância deficiente, descuido, privação de alimentos, incumprimento de tratamento médico, impedimento a receber a educação, etc. Violência psicológica ou emocional é um conjunto de manifestações crônicas, persistentes e muito destrutivas que ameaçam o desenvolvimento psicológico normal da criança. Esses comportamentos compreendem insultos, desprezo, rejeição, indiferença, isolamento, ameaças e todo o tipo de hostilidade verbal contra a criança. Esse tipo de maltrato infantil faz com que, nos primeiros anos da criança, ela não desenvolva apego corretamente e nos anos posteriores se sinta excluída do ambiente familiar e social, afetando a sua autoestima, habilidades sociais. Abuso sexual infantil. Um dos tipos de maltrato mais difíceis de estudar. Consiste nas relações sexuais mantidas entre criança menor de 18 anos com um adulto ou uma criança mais velha, para as quais que estão evolucionariamente, nas quais se estabelece uma relação de sujeição, poder e autoridade sobre a vítima. As formas mais comuns de abuso sexual são o incesto, a violação, a afetação e a exploração sexual. Também inclui a solicitação indecente de sem contato físico ou sedução verbal explícita, a relação de ato sexual ou masturbação na presença de uma criança e a exposição de órgãos sexuais a uma criança. Geralmente o abusador é um homem, pai, padrasto ou outro familiar, companheiro sentimental da mãe ou outro homem conhecido da família. Raramente é a mãe tutora ou outra mulher que a criança conhece. A síndrome de Munus por poderes. Outro tipo de violência é a síndrome de Munus por poderes, que consiste em inventar uma doença na criança ou provocá-la pela administração de substâncias e medicamentos sem prescrição médica. Geralmente falamos de crianças em idade de lactante, pré-escolar, idade média de 3 anos. Sinais e sintomas aparecem apenas na presença da mãe, habitualmente a responsável pelo abuso. São de causa inexplicável, sem que os exames completamente não permitem chegar a um diagnóstico. Este síndrome apresenta uma mortalidade entre 10 a 20 e seu impacto a longo prazo pode dar lugar a distúrbios psicológicos, emocionais e comportamentais. Maltrato pré-natal. Também é importante mencionar o maltrato pré-natal, definido como as circunstâncias da vida da mãe que exista voluntariedade ou negligência, que influenciam negativa e patologicamente a gravidez, parto e se repercute no feto. Alguns exemplos são a rejeição da gravidez, falta de controle, seguimento médico da gestação, negligência pessoal na alimentação, higiene própria, medicação excessiva ou não prescrita, consumo de álcool, drogas, tabaco e exposição à radiação.
Maltrato infantil institucional. Ultimamente também falamos em maltrato institucional, que consiste em qualquer legislação, programa ou procedimento que seja por ação ou por omissão procedente de poderes públicos ou privados ou por profissionais ao amparo da instituição, que viole os direitos básicos do menor com ou sem um contato direto com a criança. Cada um desses tipos de maltrato infantil apresenta indicadores físicos e comportamentais no menor maltrato, assim como indicadores comportamentais e atitudes do maltrator, que ajudam no seu diagnóstico. Causas da violência infantil. Estudos do tema da violência infantil explicam seu aparecimento e manutenção utilizando diversos modelos, nos quais se inclui o modelo sociológico, que considera o abandono físico é uma consequência de situações de carência econômica ou de situações de isolamento social. Locke e Oremich, 1984. E o modelo cognitivo, que entende o maltrato como uma situação de desproteção contra a consequência de distorções cognitivas, expectativas e percepções inadequadas dos progenitores, cuidadores em relação aos menores no seu encargo. Lawrence, 1983. O modelo psiquiátrico, que considera a violência infantil é a consequência da existência da psicopatologia nos pais. Polanski, 1985. O modelo de processamento da informação, que considera a existência de um estilo peculiar de processamento nas famílias com menores em situação de abandono físico ou negligência infantil. Sintetti, 1993. E o modelo de compreensão do estresse, que faz referência à forma de aliviar e compreender as situações ou sucessões estressantes por parte dessas famílias. Wilson e Kupler, 1994. O modelo integral da violência infantil. Atualidade, o modelo etiopatogênico, que explica melhor o maltrato infantil, é o modelo integral de violência infantil. Esse modelo considera a existência de diferentes níveis ecológicos que estão encaixados um dentro dos outros, interagindo numa dimensão temporal. Existem fatores compensatórios que atuam segundo um modelo de afrontamento desse modelo, impedindo que fatores estressantes que ocorram nas famílias desencadeiem uma resposta agressiva em relação aos seus membros. A diminuição progressiva dos fatores compensatórios pode explicar a espiral de violência intrafamiliar, que se origina no fenômeno do maltrato infantil. Entre os fatores compensatórios se assinalam a harmonia marital, a planificação familiar, a satisfação pessoal, os casos sucessivos vitais estressantes, intervenções terapêuticas familiares, apego materno ou paterno ao filho, apoio social, boa condição financeira, acesso a programas de saúde adequados, entre fatores estressantes que se encontram no histórico de abuso familiar, falta de harmonia familiar, baixa autoestima, distúrbios físicos, psíquicos nos pais, dependência de fármacos, filhos indesejados, pai não biológico, mãe sem instinto protetor, ausência de controle pré-natal, desemprego, baixo nível social, econômico e proliquidade, etc. Consequências da violência infantil. Independentemente das sequelas físicas que a agressão provoca pelo abuso físico ou sexual, desencadeia diretamente todos os tipos de maltrato infantil, dão origem a transtornos de comportamentos emocionais e sociais. A importância e a gravidade e a cronicidade dessas sequelas dependem da intensidade e da frequência do maltrato. Característica da criança, idade, gênero, suscetibilidade, temperamento, habilidades sociais, etc. Uso ou não da violência física. Relação da criança com o agressor, apoio intrafamiliar à vítima infantil, acesso à competência dos serviços de ajuda médica, psicológica e social. Em crianças e adolescentes encontramos fuga de casa, comportamentos autolesivos, hiperatividade, isolamento, baixo rendimento acadêmico, deficiências intelectuais, fracasso escolar, transtorno dissociativo de identidade, delinquência juvenil, consumo de drogas e álcool, medo generalizado, depressão, rejeição do próprio corpo, culpa e vergonha, agressividade e problema de relação interpessoal. Diversos estudos indicam que o maltrato continua de uma geração para a seguinte, que significa que uma criança maltratada possui o risco alto de ser perpetuadora do maltrato na fase adulta. A prevenção e a ação dos pediatras, por serem profissionais que lidam com a saúde do menor em contato com as crianças, são chamados para fazer a prevenção em caso de violência infantil, além de estabelecer diagnóstico de uma equipe multidisciplinar que colabora no tratamento. Então, a psicanálise pode ajudar também na violência a identificar um maltrato. Através da terapia, entender se aquela criança está sendo maltratada no ambiente familiar ou na sociedade ou numa instituição. Então, psicanálise e violência infantil.